Olá, meus amigos, bom dia. Como prometido, eu fiquei de falar sobre um pouco sobre a perseguição no primeiro século, né? Então, a perseguição no primeiro século ela é bem pontual. Acontece em alguns casos. No ano de 51, inicia-se uma perseguição em Roma aos judeus, né? Aos cristãos. Era a igreja começando ali em Roma. E o historiador Tácito ele afirma que os tumultos causados em Roma em decorrência de discussões a respeito de um tal de Crestus, que ele escreve, né, fez com que muitos tumultos acontecessem. Esses tumultos aconteciam dentro da igreja, né, entre judeus e pagãos, né, pagãos, no caso, gentios, né, que se convertiam ao cristianismo, e os judeus provavelmente insistiam que os gentios deveriam guardar a lei judaica para ser cristãos. Então havia essa grande discussão ali, esses criaram tumultos na comunidade romana, e o imperador Cláudio, em 51, expulsa os judeus, acreditando que o cristianismo era uma seita judaica. Então os gentios cristãos permanecem em Roma pelo fato de serem romanos. Então, no ano de 54, o Edito cai. Por quê? Porque Cláudio morre e começa a vigorar um outro reinado, um outro império, que é do Imperador Nero. Nero, nos primeiros anos, foi muito bom e deixou os judeus voltarem para Roma, e a igreja cresceu e se fortaleceu em Roma. Mas em 64, acontece o incêndio de Roma, onde 10 dos 14 bairros pegam fogo, e, curiosamente, os bairros que não pegam fogo são os bairros habitados pelos cristãos. E o historiador Tácito ele afirma que os cristãos já eram odiados, né, pelo povo romano, pelo fato de esses cristãos eles trazerem uma palavra, né, que para eles era verdade, e eram maioria, em sua maioria, pobres. E a classe romana não aceitava que alguém inferior, como alguém que não era romano, pudesse ter uma verdade maior do que eles, os próprios romanos. Então, os cristãos eram acusados de odiarem a raça humana. Por quê? Porque eles abriam mão dos prazeres da vida, abriam mão de sua própria vida e declaravam que a vida não valia a pena para eles se não fosse viver para Cristo. Então, esses cristãos que foram levados, caçados por Nero após o incêndio, eles foram muitas vezes condenados por odiadores da raça humana e queimados e torturados de diversas formas. Há vários relatos de crentes sendo pendurados em postes para iluminar as noites de Roma, cristãos pendurados nos jardins do imperador para iluminar o jardim do imperador, enquanto eles jantavam, faziam ceias fartas no jardim. Muitos cristãos jogados na arena. Quanto a isso, eu peço para você procurar o livro Mártires, Os Mártires do Coliseu, entendeu? Que é um livro muito bom, e você se aprofundar mais nessa história. Então, Nero impetra uma grande perseguição aos cristãos, porém, essa perseguição foi tão cruenta, tão vil, tão baixa, que os próprios romanos se voltaram contra Nero e ele acabou se suicidando. Mas aí acontece uma outra perseguição no primeiro século, é a perseguição impetrada pelo imperador Domiciano, que assassina duas pessoas de dentro da sua própria casa, e esses são considerados os únicos mártires da igreja romana sob o império de Domiciano. Porém, o livro de Apocalipse fala um pouco sobre uma perseguição, e eu acredito nisso verdadeiramente, que não há uma perseguição muito cruel em Roma contra os cristãos, e sim é uma perseguição proveniente da Ásia Menor, que era pertencente ao Império Romano. Então, as províncias da Ásia Menor, por idolatrarem o imperador, por quê? Porque Roma trouxe paz para o Império. Roma trouxe estrutura, Roma trouxe infraestrutura, trouxe qualidade de vida para as cidades, para os territórios conquistados. Então, nesse ponto, as províncias começam a denunciar os cristãos. Muitos desses que denunciavam eram judeus, que denunciavam os cristãos para que esses fossem condenados. Então, não se tem relatos documentados sobre martírios no primeiro século. Porém, o livro de Apocalipse traz um relato sobre um cristão ali que é relatado, que é Antipas, né? Que ele fala na cidade de Pérgamo, onde habita, onde tem o trono de Satanás, né? E ele fala que naquele tempo da fiel testemunha Antipas, que morreu por amor a Cristo. Então, ao menos um mártir tem relatado na Bíblia sobre essa perseguição de Domiciano. Então, não se sabe ao certo quantos cristãos morreram sobre a perseguição de Domiciano, mas a gente entende que na Ásia Menor houve uma perseguição, sim, contra os cristãos, tanto que João foi exilado, ele fala, por causa da palavra de Deus. Ele está preso ali por causa da palavra de Deus, porque João foi condenado. A tradição diz que ele foi condenado e lançado num grande tonel, né, de azeite fervendo, e não morreu. E o imperador decidiu colocá-lo exilado na ilha de Patmos. A ilha de Patmos funcionava como uma prisão,
onde os presos políticos, onde aqueles que eram indigestos ao império eram colocados para que suas bocas fossem caladas. Ali eles viviam o exílio. Entendeu? Então João ali escreve o Apocalipse falando da igreja sobre a perseverança em meio à tribulação. O livro de Apocalipse não é para ter medo, o livro de Apocalipse é um livro de esperança em meio à tribulação. Era isso que João queria dizer para você, igreja perseguida. Fica firme e persevera, porque o Cordeiro venceu. Grande abraço aí.